Olá, famílias! Célula primordial para uma sociedade saudável. Irmãos, irmãs, amigos e amigas. Mais uma vez eu volto a fazer as minhas postagens. E hoje eu não poderia, em hipótese nenhuma, deixar passar esta situação, né? Estava eu agora, nesse momento, junto com a minha esposa, acompanhando os jornais. Eu gosto muito de acompanhar o noticiário para ficar bem informado e poder, de repente, dar uma opinião. E eis que a jornalista diz que convida a todos a mandar um vídeo de suas cidades, dos pontos de referência, dizendo por quê, né, ou como quer o Brasil no futuro. Que tipo de Brasil nós queremos para o futuro? Ora, chega a ser cômico. Se não fosse triste, seria cômico, né? Então eu quero aqui dar a minha resposta à Rede Globo. Rede Globo de televisão que tanto poderia ter contribuído com o país nos últimos anos. Principalmente nos últimos 32 anos, né? Roberto Marinho conduziu todo o regime militar, porque o Brasil era saqueado e roubado antes do regime militar. Com o regime militar diminuiu-se bem as situações críticas, os militares não queriam ficar no governo, foram obrigados por uma burguesia, por uma minoria burguesa, lideradas, cujo líder, um dos líderes era Roberto Marinho, que a própria Rede Globo se encarregou de negar isso. Né? De negar isso. Depois da morte de Roberto Marinho, o cara que, depois do regime militar, construiu as organizações Globo. Que era para contribuir com o país, né? E não fazer o que fizeram até hoje. Infelizmente, pregando situações erradas, manipulando a população brasileira, principalmente a população, entre aspas, sem muita cultura, e induzindo a população brasileira a fazer aquilo que eles queriam. Conduzindo a população brasileira como se fossem um bando, né? Não pensaram em nenhum momento no coletivo, nos seres humanos que ali estavam, desde o mais humilde, né, e até aquele mais favorecido economicamente dentro do país, que seja honesto. Que seja honesto e trabalhador e que construiu a sua riqueza trabalhando e não roubando e saqueando o povo brasileiro, os trabalhadores brasileiros, o país. Então, eu vou dizer, Rede Globo, o que nós queremos para o Brasil, Rede Globo? Democracia de verdade. Democracia de verdade. Liberdade de verdade. E não o que nós vimos nos últimos 32 anos, essa coisa enganosa, essa coisa mentirosa, aonde os governantes, né, a Câmara Federal, o Senado Federal, os deputados estaduais, nos seus devidos estados, fazem o que bem entendem. Até aumento salarial eles dão para eles mesmos. E negam aumento salarial para os trabalhadores que realmente estão lutando, estão na linha de frente. É uma barbaridade. Então vejam que democracia e liberdade é até a segunda página. Democracia e liberdade, vírgula. Dependendo das nossas vontades, segundo os governantes e parlamentares. Raras são as exceções. Eu não posso generalizar, como eu sempre disse aqui. Sempre tem uma exceção, mas só que uma, duas andorinhas não farão verão jamais. Então vejam, gente, como a população brasileira precisa se unir. A população brasileira precisa ficar atenta. Esse ano é um ano de fundamental importância. É um ano decisivo. É o ano em que a população vai escolher o que é melhor para os seus filhos e netos. Eu, por exemplo, eu vou ter que escolher o que é melhor para os meus filhos e netos. Não sei se eu vou escolher um baita de um cara
cara de caráter, honesto, justo, um cara que realmente vai passar o país a limpo, custe o que custar, doa quem doer, ou eu vou ter que escolher o menos ruim, o menos pior, como sempre foi aqui no Brasil. Né? Em alguns momentos nós achamos que tínhamos acertados. Pô, acertamos. Quando fomos ver, fomos enganados. Então, ludibriados. Independente de partido, PT, PMDB, PSDB, PPP, PRPP, como eu sempre falei para vocês, independente. Então nós queremos o quê, Rede Globo? Uma imprensa livre. Uma imprensa livre e democrática. Uma imprensa que realmente mostre para o povo brasileiro e para o mundo o que está errado. O que deve ser corrigido. Né? Que induza a população brasileira a cobrar aquilo que é justo e honesto. É isso que nós esperamos de vocês, Rede Globo. Não só do Brasil, mas de vocês, Rede Globo. E não uma imprensa alienada, movida a dinheiro, movida a poder econômico. Né? Porque vocês, nos últimos governos, receberam mais de 6,2 bilhões de reais. Assim fica difícil. Né? Então vocês acabaram encobrindo coisas que não se poderiam encobrir. Eu sei disso porque na questão policial eu levei matérias para vocês pronta. Matérias que vão mostrar condições de policiais militares assim, ridículas, condições de policiais militares em situação traumatizadora, sabe? Policiais militares que estavam vivendo caos, na miséria, vivendo em situações caóticas, e vocês não quiseram produzir a matéria e mostrar, e automaticamente publicar a matéria nos seus jornais por conta de política. Eu sei disso, eu sei o que eu estou falando, poxa. Quantas vezes eu pedi, implorei a vocês para mostrar e vocês esconderam. Isso é imprensa livre? Isso é democracia? Não, para mim não. Para mim que fui 30 anos policial militar, isso para mim não é democracia. Democracia é o que eu vivia dentro da polícia militar. Aquilo é democracia livre. Ali você tinha o direito de se manifestar, de ir e vir. Ali sim. Então vejam as contradições. Vejam como é estranho. Aonde você diz que não tem liberdade e democracia, existe democracia e liberdade. Aonde você diz que existe, não existe. Não é estranho? Então o povo brasileiro tem que tomar muito cuidado. Né? Nós queremos governos com homens com caráter, homens honestos, homens de bons costumes, homens sérios, e não homens interessados em ficar rico, em roubar a população brasileira, em engrossar esse mundo corrupto que o país infelizmente vive nos dias de hoje. Nós queremos ver bandidos, né, saqueadores, vagabundos, julgados democraticamente, mas de maneira realmente justa. Né? Nós estamos vendo aí poderes se omitindo, com todas as provas, áudios, vídeos, tudo, sabe, delações premiadas, tudo que se pode ter num processo, todos os fatos comprobatórios, muito claros, nítidos, né? Vistos a olho nu. Sabe, não tem como você esconder, tá ali, para todo mundo ver. E de repente, ninguém faz nada. Os caras são liberados. O cara ameaça um parente de morte e tá na rua. O cara é corrupto, recebeu milhões, tá na rua. O outro vai pra rua também. O outro não tem tornozeleira eletrônica, não tem problema. Agora, se fosse eu tava lá com 15, 20 presos num xadrez. Porque esse sistema carcerário
ele não reeduca ninguém. É um sistema carcerário falido. E é onde esses políticos deveriam estar. Principalmente eles. O cara que roubou uma galinha, o cara que roubou um pote de manteiga, a Georgina que foi lá, roubou o pote de manteiga, 5 anos, condenada. Esse povo merece menos punição do que esses caras merecem muito mais. Mataram milhares de pessoas. Porque o dinheiro que não chegou na saúde, pro remédio, pro médico, mataram idosos, crianças, por falta de atendimento, por falta de socorro. São milhares e milhares e milhares, porque o país é muito grande. Sem contar essas regiões mais necessitadas, mais carentes, né? Onde nem alimentação digna nós temos. Então, nós queremos o quê? Bandidos julgados, condenados e presos. Não, e não essa farra do boi, sabe? Onde banalizam crimes políticos, crimes de corrupção, crimes grandiosos, crimes que prejudicaram o país por demais, e principalmente o povo brasileiro. Não pode, gente, banalizar crimes desse porte. Esses caras têm que estar presos. Marum tem que estar preso. Marum tem que estar preso. Sabe? Cristiane Venezuela tinha que estar presa. Ela desrespeitou o trabalhador, foi condenada. Sabe? Agora não, vão presenteá-la com o ministério. Gente, recebeu o diretor da Polícia Federal fora da agenda oficial da presidência, tendo que responder um questionário com 50 perguntas. Para! Tá me tirando, Você tá me tirando, né? Meu Deus, nem aí você era pra tá, cara. Sabe, é mala de dinheiro pra lá, pra cá, é coisa que você fez, é áudio, cada barbaridade que você aprontou, você não era nem pra tá aí. Para, Sabe, você insiste, não para. Você já fez um monte de atrapalhada e continua. E se trata de um homem inteligente, maduro na política, um homem experiente, não é um bobinho qualquer. Não. Inclusive, para mim, é o cérebro de tudo que aconteceu nos últimos anos no país. É o cérebro. É o grande cara que, sabe, calculava tudo, conduzia tudo com maestria. Com maestria porque tem essa competência. Que bom se ele usasse tudo esse conhecimento, essa experiência, sabe, esse amadurecimento político, essa liderança em prol do país. Seria sensacional nos últimos anos. Seria um homem hoje, sabe, um ídolo para a nação. Enquanto que nós vemos que não é isso, né? Então, gente, para encerrar essa minha postagem, que nas próximas eleições o Brasil vote conforme as necessidades do país e não conforme as necessidades destes bandidos, desses saqueadores, ladrões que hoje compõem os governos, tanto federal como estadual, que hoje compõem Câmara Federal, Assembleias Legislativas dos Estados, Senado, salvo raras exceções, viu? Salvo raras exceções, são mínimas, mas existem. E nós temos que respeitar isso, né? Então, gente, é isso que eu quero pro meu Brasil no futuro. Gente honesta no governo, gente preocupada com o povo brasileiro, preocupada em fazer o país crescer de fato, de verdade. E outra, repito, com democracia verdadeira, liberdade verdadeira, e não essa porcaria que nós estamos vendo aí, nos últimos 32 anos. Cesário, você está defendendo o regime militar?
Vamos analisar a história. Antes do regime militar, baderna, roubos, saques, estavam tomando de assalto o país. O regime militar foi obrigado a se impor. Também praticaram seus abusos, porque afinal de contas são militares e estavam em estado de guerra, para não deixar que guerrilheiros tomassem conta do país. Depois do regime militar, que os militares não viam a hora de se livrar do país, do governo do país, não por incompetência, porque não queriam, não é a obrigação deles, não é a atividade fim deles. Tanto que num determinado momento é histórico. Roberto Marinho disse ao general Castelo Branco, não, agora não. Agora nós não vamos assumir nada não, porque vai ter que promover eleições e nós vamos perder as eleições porque a oposição está mais forte. Então a história está aí, é para ser vista. É para ser levada em consideração. E depois que assumiram o governo, nos últimos 32 anos, é isso que nós estamos vendo aí. Povo sofrendo, povo tratado com descaso, com desrespeito, povo chorando pelas decisões erradas, porque foram manipulados, enganados, como eu. Eu fui manipulado, eu reconheço. Eu reconheço. Em determinado momento eu fui manipulado. Eu fui enganado, mas o que vai fazer? Eu estava de boa fé, eu acreditei, eu tinha que acreditar em alguma coisa como eu tenho que acreditar hoje. Porque se eu não acreditar em mais nada, eu tenho que tentar lutar, fazer o possível para melhorar esse país para os meus filhos, para os meus netos. E para isso eu convoco os homens de bem, as famílias de bem, para que façam a mesma coisa. Não pode ser uma minoria de vagabundo que vai tirar o nosso sossego, que vai tirar o nosso sustento, que vai tirar a nossa dignidade. Nós precisamos resgatar o nosso país, o nosso Brasil, que é maravilhoso, se não fosse esses tranqueiras, esses pilantras que continuam aprontando e nada é feito. Nada. Os poderes, cadê os poderes? Supremo Tribunal Federal. Não vê. A justiça é cega. A justiça é cega, Supremo Tribunal Federal. É isso. Os senhores estão todos vendados. Ô, senhores ministros. Ah, mas a Constituição fala isso. Então fizeram, olha, criaram uma Constituição Federal e um Código Penal para que eles roubassem e saqueassem o país. Se nós tivéssemos uma Constituição Federal mais fechada, mais enxuta, mais séria e que fosse cumprida a todo minuto, o país não estaria nessa situação. Se nós tivéssemos um Código Penal mais justo, mais honesto, mais sério, que respeitasse os direitos humanos, mas respeitasse os direitos humanos também dos homens de bem, que trabalham, que pagam seus impostos dioturnamente em dia, como graças a Deus eu fiz nos meus 53 anos de idade. Então, hoje eu me sinto injustiçado, indignado, porque, poxa vida, eu procurei ajudar o país a minha vida inteira. Aí vem um bando, uma quadrilha, independente de partidos, e fazem o que estão fazendo. E desmerecem o trabalhador. E valorizam bandidos. É muito triste. Então, gente, eu quero pedir desculpa se me alonguei, mas é isso. Eu não posso deixar de pôr para fora. Sentiram até que deu um respiro de alívio. Eu não posso deixar de pôr para fora. Eu sei que o ouvido de vocês não é pinico. Mas vocês são meus amigos, amigas, famílias de bem, estão sempre junto com a gente. Eu tenho que botar para fora.
E eu quero que vocês também botem para fora. E se chegar para mim, eu vou compartilhar. Nós precisamos estar trocando ideias, sabe? E nos movimentando em favor do nosso país, né? Em favor da coletividade, gente. Da coletividade. Das pessoas de bem e das famílias de bem. Ó, um beijo em seus corações. Que Deus abençoe de todo o meu coração. Abençoe os senhores, senhoras e seus familiares, sabe? De todo o meu coração, tá bom, gente? Um bom dia e que vocês tenham uma semana maravilhosa, abençoada, cheio de vitórias, saúde acima de tudo, sabe? E ó, discernimento, sabedoria para este ano, para que consigamos convencer, principalmente nossos jovens, né, que não tem aquele amadurecimento político, não são politizados, nas escolas são enganados com histórias que não são verdadeiras, né? Nós consigamos convencê-los que o Brasil precisa deles e que nós precisamos mudar esse país para eles mesmos, para os nossos filhos e netos. Valeu, gente! Senhor Ribeiro, um beijo no seu coração. Obrigado, hein, pelo apoio que o senhor deu lá ao nosso companheiro policial militar, passando necessidade. Muito obrigado. O senhor foi sensacional mais uma vez. Obrigado a toda a diretoria da PMDFESP. Obrigado, presidente. Obrigado mesmo, eu agradeço. Gente, quando tem coisa boa, sabe, a gente tem que agradecer e valorizar, sabe? Precisamos aí, um companheiro passando necessidade, falta de alimentação. Entramos em contato com a PMDFESP, como sempre, e de pronto, a PMDFESP, de pronto, resolveu. Não tem política, não tem porcaria nenhuma. É socorrer o irmão que está passando necessidade. E é isso que nós precisamos fazer no país. Vamos socorrer, gente, nossos irmãos, muitos irmãos, irmãs, crianças, idosos que não têm o que comer durante todo um dia, né? Então vamos socorrer, gente. E socorrendo como? É simples. É só batermos de frente com esses caras. Com esses caras que só pensam no bolso deles, não pensam no nosso país. Valeu, gente. Um abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.